Com teu dedo toca estas pedras, ó Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho, faça os seus comentários, que eu gosto muito de ler, e compartilha com as pessoas que você ama também. Acessa lá o nosso site, centraldasescrituras.org, e você também vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Então, essa semana nós estamos estudando o Éter de 1 a 5. E, bom, o livro de Éter, que é a história dos Jareditas, é um livro maravilhoso. E esse registro foram encontrados lá, aquelas 24 placas que foram encontradas e foram traduzidas pelo dom e poder de Deus. E Moroni, então, faz um resumo da história dos Jareditas, que é o livro de Éter. Mas a história toda começa, né, com um povo ali que, na época da construção da Torre de Babel, eles então, na confusão das línguas ali, eles pedem para que o Senhor não mudasse a língua deles, né, que todos os amigos, os parentes ali do irmão de Jared, né, de Jared, que eles pudessem falar a mesma língua. E eles fizeram isso, e aí o Senhor os conduziu para fora daquele lugar, porque o Senhor tinha uma terra prometida para eles, que era aqui nas Américas. E toda essa história, né, ela começa ali com Jared, o irmão dele, enfim, todo aquele povo, que eram muitas pessoas, né? Eles construíram 8 barcos para chegar aqui nas Américas. Então era um grupo grande de pessoas, enfim. E eles saíram de lá e habitaram numa terra, e nessa terra que eles habitaram ali, eles tinham muita coisa, estavam felizes, né? Estavam bem, e por 4 anos eles habitaram naquele lugar, mas se esqueceram do Senhor. Se esqueceram do Senhor. Inclusive o irmão de Jared, que era o líder deles, né? Que era o profeta ali, ele se esqueceu simplesmente de invocar o nome do Senhor, como o Senhor fala ali, dá uma bronca nele de 3 horas. E por 3 horas o Senhor conversa com ele, e ele então se arrependeu do que ele fez e decidiu não mais deixar de invocar o nome do Senhor. E naquela experiência, o Senhor falou que ele deveria construir os barcos, né, para poderem atravessar o mar e chegar aqui nas Américas. Só que tinha um problema, né? A construção era perfeita da maneira do Senhor, mas o irmão de Jared, ele queria que os barcos fossem iluminados. Você imagina você passar, provavelmente levou o quê? 1 ano para eles chegarem aqui, 1 ano na escuridão, né? Seria uma coisa horrível. E aí o irmão de Jared foi consultar o Senhor, falou: Senhor, olha, não dá para a gente ficar no escuro durante tanto tempo, né? E o interessante é a escritura, né? Essa conversa do irmão de Jared com o Senhor e o que o Senhor fala para ele. Obviamente que o Senhor sabia de tudo, né? Obviamente que o Senhor sabia, daria uma solução, mas o Senhor, ele trabalha de formas diferentes. Ele trabalha para o nosso próprio progresso. O Senhor trabalha de forma a que nós possamos andar, né, dar os nossos passos, caminhar, e onde nós não enxergarmos, onde nós não conseguirmos ir sozinho, o Senhor então vai iluminar o nosso caminho e vai nos ajudar. Mas a gente tem que dar os nossos passos. Nós não podemos ficar inertes, né? Então nós temos que agir para que o Senhor também possa agir. E aí aconteceu então no livro de Éter, capítulo 2, versículos 22 até o 24, essa conversa do irmão de Jared com o Senhor. E aí diz assim: ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo: ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste e preparei os navios para meu povo, e eis que neles não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? E o Senhor disse ao irmão de Jared: que desejais que eu faça?
a fim de que tenhas luz em vossos barcos. Achei interessante, né? O Senhor devolve para ele. E primeiro ele fala, Senhor, você vai deixar a gente ficar na escuridão? Ele falou, aí o Senhor falou assim, bom, o que você quer que eu faça para que vocês não fiquem na escuridão? Porque eis que não podeis ter janelas. Então o Senhor começou a explicar, ó, você não pode ter janela, porque elas seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. Então não podia acender fogo lá, não podia pôr janela, a situação ficou complicada. Porque os barcos, eles mergulhavam, né, como baleia, né, fala aqui na escritura. Então, eles iam para o fundo da água conforme tinha as tempestades, porque não eram barcos à vela. Eles eram conduzidos pelas ondas do mar. Então, o Senhor ia empurrando eles pelos ventos, né, e aí eles iam navegando. Pois eis que sereis como uma baleia no meio do mar, porque as altas ondas se quebrarão sobre vós. Não obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar, porque os ventos saíram da minha boca, e também eu enviei as chuvas e as inundações. Então o Senhor está sendo muito claro aqui de que era ele que ia mandar os ventos, as tempestades, para ir empurrando os navios até as Américas. E aí o Senhor deixou para ele, falou, bom, o que você quer que eu faça? O irmão de Jared saiu, foi pensar, né? Puxa, o que eu vou fazer para conseguir ter luz dentro dos barcos? E aí ele começa a pensar, e no capítulo 3, né, o capítulo seguinte, no versículo 1, aconteceu que o irmão de Jared, ora eram 8 barcos que haviam sido preparados, subiu ao monte que se chamara Monte Selém, por causa de sua grande altura, e de uma rocha, olha que interessante, de uma rocha, ele fundiu 16 pequenas pedras, e elas eram brancas e límpidas, como vidro transparente. E ele levou-as em suas mãos ao cimo do monte e clamou novamente ao Senhor. Achei muito interessante essa ideia que ele teve, né? Quer dizer, com certeza ele foi inspirado, né? Ele então, ele pega ali da rocha, ele tira 16 pedras. Como eram 8 barcos, 2 pedras para cada barco seria o suficiente. Só que, bom, elas não tinham brilho próprio, né? Elas tinham ali aquele brilhozinho que não iluminava absolutamente nada, mas elas eram brancas, límpidas, como vidro transparente. Interessante. Então ele, puxa, tirou da rocha aquilo, né? Ele agiu, né? Ele agiu. Aí agora só que chegou no momento, bom, agora, Senhor, eu fiz a minha parte, eu preciso da sua parte para poder, porque eu não vou conseguir iluminar essas pedras. E aí ele clama ao Senhor e disse para o Senhor o seguinte: E sei, ó Senhor, que tu tens todo o poder e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Portanto, com seu dedo, olha só, ele dá, né? Porque o Senhor perguntou: o que você quer que eu faça? Agora ele vai falar com detalhes o que ele gostaria que o Senhor fizesse. Portanto, com teu dedo, toca estas pedras, ó Senhor, e prepara-as para que brilhem na escuridão. E elas nos iluminarão nos barcos para que tenhamos luz enquanto cruzamos o mar. Então, ele falou, ó, Senhor, é só tocar nas pedras e elas vão se iluminar na escuridão. E eis que, ó Senhor, tu podes fazer isso. Sabemos que é capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento do homem. E aconteceu que após o irmão de Jared ter dito essas palavras, olha que interessante, em seguida que ele fala isso, eis que o Senhor estendeu a mão e tocou as pedras uma a uma com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. E era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. E o irmão de Jared caiu perante o Senhor, porque ficou tomado de medo. Bom, essa experiência é uma experiência assim maravilhosa, em que depois então ele se mostra, né? O Senhor se mostra para ele. Tamanha a fé do irmão de Jared. Mas eu não queria
focar nessa experiência dele de ter visto o Senhor naquele momento, mas nesta experiência do Senhor tocar naquelas pedras para que elas se iluminassem. Eu achei tão interessante isso, e eu fiquei ponderando sobre isso, e como isso tudo tem a ver com a gente, né? Eu penso assim, eu fiquei imaginando, essas pedras é como a gente precisa de luz. Nós somos de grande valor, nós somos como as pedras, na pedra que ele cortou, né? Que foram tiradas da rocha, fala que elas eram brancas, límpidas, como vidro transparente, né? Então eu fiquei imaginando que nós temos um valor, né? Nos, é, o Senhor, os profetas, nossos pais, todos aqueles que tiveram influências na nossa vida, nos moldaram de alguma forma. Mas nós precisamos de algo mais na nossa vida. Nós precisamos de luz. Nós precisamos do Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Então não adianta nada, é óbvio que tudo é importante. Os nossos pais nos ensinarem, é importante os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, nossos parentes. Eles são tão importantes, né? As pessoas todas são importantes. Os profetas de Deus nos moldam, mas o toque da mão do Mestre, o toque da mão do Salvador Jesus Cristo na nossa vida, faz toda a diferença. E o interessante disso tudo é que sempre o Senhor usa alguém para tocar na nossa vida. É óbvio que o Senhor toca a nossa vida, ele pode fazer isso diretamente, né? Mas normalmente o mais comum é que ele toca a nossa vida através das outras pessoas. E eu fiquei pensando nisso, em algumas pessoas, por exemplo, pensando em Alma Filho, né? Estava lá inativo na igreja, perseguindo a igreja, o pai orando, os profetas, né, o pai dele, que era o profeta, orando, o rei Mosias também, que os filhos dele também estavam com alma ali, todos eles perseguindo a igreja, eles oravam para que eles mudassem, e aí o Senhor enviou um anjo para eles. E o interessante disso é justamente pensar que tanto Alma, filho, quanto os 4 filhos de Mosias, eles eram esse tipo de pedra. Eles tinham um valor. O Senhor os criou, né? Nós somos criados, nosso espírito, nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. E nós somos embriões de deuses, né? Nós somos pessoas, toda alma ela tem um valor imensurável. E quão grande é o valor das almas, né? Como o Senhor ensinou nas Escrituras. E aí a gente vê que a alma, os 4 filhos de Moisés, eles eram importantes, eles tinham a sua grande importância, mas eles não tinham ainda, tinham perdido a luz. E aí o Senhor enviou um anjo para que pudesse chamá-los ao arrependimento. E eles foram chamados ao arrependimento. E no caso de Alma, né, não vou citar os 4 filhos de Mosias, mas a gente já sabe do que aconteceu. Mas no caso de Alma, filho, ele ficou 3 dias desacordado. E é interessante que nesses 3 dias aconteceu algo que ele conta, né? Ele disse assim, enquanto ele estava ali no fel da amargura, né? Ele perdeu toda a luz, ele perdeu todo o brilho dele, pelas coisas erradas que ele estava fazendo, né? Mas aí ele fica nesses 3 dias desacordado, mas ele estava consciente e ele estava numa luta, numa busca pelo arrependimento, travando uma batalha pessoal muito intensa. E aí então ele disse, né?
E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, em meu coração, ele disse, né? Clamei em meu coração, ó Jesus, tu és o Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Então ele estava se sentindo na escuridão total, ele perdeu totalmente o seu brilho. Ele estava nas profundezas, uma dor atormentava ele se sentia extremamente mal. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei mais de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido a minha dor. Então, achei tão interessante, né? Porque é como as pedras, as 16 pedrinhas que o irmão de Jared tirou da rocha. O Senhor foi e tocou, uma a uma. A Escritura é muito clara, uma a uma com o seu dedo. Ele estende a mão e com o seu dedo ele toca cada uma das pedrinhas e ela se ilumina. Foi o que aconteceu com a alma aqui. O Senhor enviou o anjo e depois que ele se arrepende, o Senhor toca em alma. E ele diz, né? Ó, que alegria e que luz, olha só, que luz maravilhosa contemplei. Então ele voltou a ter luz, quer dizer, ele perdeu, mas ele voltou a ter luz, porque o Senhor tocou. Mas teve que ter a parte dele, e teve que ter o anjo para ajudar. E é isso que é importante em todo esse processo de transformação em que nós perdemos luz, para a gente ganhar luz, nós temos a nossa parte, a gente precisa se arrepender, precisa mudar, precisa querer. E então o Senhor vai tocar a nossa vida. Ele vai usar pessoas para nos ajudar e Ele vai tocar a nossa vida de tal forma que nós vamos voltar a ter luz, aqueles que perderam. E aqueles que não têm, terão essa luz. É só se voltar para o Salvador Jesus Cristo. Outra história interessante é do próprio Paulo, né? Perseguia a igreja também como alma filha, né? E ele estava perseguindo os membros da igreja mesmo. E ele estava indo para Damasco, e aí, enquanto na estrada para Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. O Senhor, né, aparece para Paulo, né, para Saulo naquele momento, né, Paulo. O Senhor aparece para ele e numa luz, né? Então é como se o Senhor tivesse ali, tá ali aquela pedra, né, sem luz, que era Paulo. E o Senhor aparece para poder tocar nessa pedra e ela se transformar. E de fato ele vê o Senhor e o Senhor fala com ele e fala: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? E aí ele fica mal, né? Nessa hora, Paulo fala: nossa, puxa, Senhor, quem és tu, Senhor? Né? E ele fala: eu sou aquele que você persegue, eu sou Jesus Cristo. Né? E Paulo, aí nessa hora, tremendo e atônito, né? Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que convém fazer. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ele ficou cego. Interessante essa parte também. Como aconteceu isso com Paulo? Ele ficou totalmente cego, ele perdeu a sua luz. Ele perdeu o seu brilho devido às suas iniquidades ali. Na verdade, a iniquidade dele era de perseguir os santos. Não que ele fosse um homem iníquo no sentido de... Ele era obediente às leis judaicas, né? Ele seguia tão à risca que ele perseguiu
os santos, mas ele não entendia ainda, né? Então foi que ele ficou, levaram ele ficou cego, totalmente cego, e aí o Senhor enviou um anjo e disse, né, o Senhor disse para Ananias que fosse e abençoasse Paulo, que estava cego. Interessante, ó, o Senhor usa aqui de novo uma outra pessoa. O Senhor poderia ter curado Paulo? Poderia. O Senhor poderia ter para a Alma e os 4 filhos de Mosi aparecido para eles ao invés de enviar o anjo? Poderia. O Senhor pode tudo, né? Mas ele usa ele usa os seus filhos, ele nos usa para sermos instrumentos nas mãos dele. Ele nos usa para sermos as mãos dele na vida de alguém. Isso é tão poderoso, é tão importante, porque quando o Senhor nos usa, a gente cresce. E foi o que aconteceu. Então Ananias ele vai e ele ficou meio assim, né? Porque, mas Senhor, Paulo persegue a igreja, e o Senhor falou, não, mas ele vai, você vai ver o que vai acontecer com ele. Ele vai, ele é um vaso escolhido, né? O Senhor falou. E ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. E aí então Ananias entrou na casa onde Paulo estava e impondo-lhes as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e recuperou de imediato a vista, e levantando-se foi batizado. Então, olha como o Senhor trabalha, né? Olha como o Senhor faz. Ele quer salvar as almas. Ele quer mudar as nossas vidas. A gente tem que fazer a nossa parte, claro, mas com o dedo ele vai tocar a nossa vida. Com a sua mão. Através de outras pessoas. Dele mesmo, claro, enviando o seu Santo Espírito. Mas também através das pessoas. Através de você que está me assistindo. Você é a mão do Senhor. Você é o dedo que vai tocar a vida das pessoas. O Senhor vai usar você como um instrumento. E você vai crescer e você vai ver a mudança na vida das pessoas. Não somos nós que mudamos a vida de ninguém. É o Senhor, através do seu Santo Espírito, que toca os corações e transforma as vidas. Mas nós precisamos estar à disposição do Senhor para ser a mão dele. Então, Saulo ele foi batizado e depois ele comeu, se fortaleceu e ficou alguns dias com os discípulos, provavelmente recebendo instruções e aulas, né, sobre o Evangelho, e depois ele saiu para pregar. E diz a Escritura, e logo nas sinagogas pregava acerca de Cristo, que era o Filho de Deus. E a gente sabe o quanto Paulo foi importante, a gente sabe o quanto Alma foi importante, os 4 filhos de Mosias foram importantes, todos eles que foram tocados pela mão do Mestre. E sendo tocados pela mão do Mestre, se tornaram as mãos do Mestre. E é isso que essa mensagem é importante aqui. Eu vejo, por exemplo, na experiência do irmão de Jared, que ele era as mãos do mestre, né? E ele foi lá e ele pegou, ele tirou as pedras da rocha e ele apresentou para o Senhor. É como se você fosse visitar alguém, por exemplo, que está menos ativo, não tem ido à igreja, alguém que está enfraquecido, e você vai lá. Você não tem poder, assim, né? Você não tem você não vai poder transformar a vida de ninguém, mas você vai ser as mãos do Senhor. O Senhor vai usar você e vai colocar as palavras na sua boca e vai enviar o Santo Espírito do Senhor na vida daquela pedra que você está trabalhando ali, tirando da rocha. Quando a gente visita alguém, quando a gente vai atrás de alguém,
um filho de Deus que está perdido, é como se a gente tirasse essa pessoa da rocha e apresentasse para o Senhor e dissesse: Senhor, por favor, toca nessa pedra para que ela se transforme, que ela tenha luz, que ela sinta o seu espírito, para que ela mude sua vida. E isso tem acontecido muito. Você com certeza já viu isso acontecer. Talvez tenha acontecido na sua própria vida. Aconteceu na minha. Aconteceu na minha vida e acontece na vida das pessoas. Eu tenho uma escritura que eu gosto muito, que está em Ezequiel 36, de 26 a 27, que diz assim: E um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa escritura ela é muito poderosa, porque aqui o Senhor está falando claramente do toque da mão dele na nossa vida. Ele fala: eu vou tirar esse seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne, espiritualmente falando. É uma cirurgia espiritual, né? Em que o Senhor então vai transformar o seu coração em pedra, ou o coração de uma outra pessoa que você está levando ali, apresentando para o Senhor. Fala: Senhor, está aqui essa alma, toca na vida dele, na vida dela, para que ela se transforme, para que ela mude. E o Senhor vai fazer isso. E o Senhor disse aqui, ele falou: e porei dentro de vós o meu espírito. Então ele vai colocar o espírito dele. Esse é o momento em que o Senhor toca nas almas. Quando ele envia o seu espírito. E a pessoa começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Começa a ver as coisas de uma outra forma. Na minha própria, eu tenho, como eu falei, na minha própria vida aconteceu isso. Eu fiquei menos ativo na igreja, já contei essa experiência aqui algumas vezes, mas eu fiquei menos ativo na igreja por 3 anos. Por 2 anos, na verdade, dos 13 aos 15 anos. E um presente de rapazes foi às mãos do Senhor, que foi lá e tirou, eu estava na rocha, estava preso na rocha. E aí ele tirou essa pedra, tirou eu, meu irmão, minha mãe, tirou a gente da rocha. E quando ele tirou a gente da rocha, ele apresentou para o Senhor. Nos levou para a igreja. Ficou atrás de mim lá tanto tempo, atrás de nós. E aí então, o Senhor tocou a nossa vida, tocou a minha vida, tocou a vida do meu irmão e da minha mãe. E aí então, nós voltamos para a igreja e começamos a ter luz. E aí nós nos tornamos também as mãos do Senhor, fizemos missão de tempo integral, servimos na igreja e tantas visitas e tantas coisas que foram feitas. O Senhor nos usou para ser como o irmão de Jared, para tirar, né, as pedras da rocha e apresentar para ele, para que ele tocasse a vida. Eu tenho diversas experiências em que o Senhor me usou como as mãos dele para ajudar as pessoas. E eu sou tão grato por isso, porque essas experiências só me fortaleceram. Essas experiências me ajudaram a entender o Senhor, meu Salvador. Eu teve uma dessas experiências em que eu fui com o bispo visitar um amigo que estava menos ativo há muitos anos. Ele tinha sido até um missionário retornado. E eu vinha sentindo pelo Espírito que eu era, naquela época, o mestre familiar dele, né? Ele estava menos ativo. E eu vinha sentindo que talvez se ele recebesse um chamado na igreja, mesmo estando menos ativo, ele poderia voltar. E eu conversei com o bispo sobre isso, e o bispo sentiu também pelo Espírito. Então eu e o bispo fomos lá, né? E nós tiramos a pedra da montanha, da rocha.
tiramos aquele amigo, aquele irmão. E o bispo então faz um chamado para ele, para ser professor. Naquela época tinha os princípios do evangelho ainda, né? E ele, para ser o professor dos novos membros, dos princípios do evangelho. E para nossa surpresa, ele aceitou. E a partir daquela época, daquele momento que ele aceita o chamado, em que ele e o Senhor toca, né, com o dedo nele, ele mudou. Ele se transformou. Ele começou a ir preparar as aulas, ele dava as aulas todos os domingos e ele foi se transformando, ele foi ganhando luz, ganhando luz. Até hoje ele está firme na igreja. Então, não somos nós que fazemos, que damos luz, mas nós somos as mãos do Senhor. Nós podemos ser as mãos. E depois que o Senhor tocou a minha vida, que ele, através de alguém que ele me trouxe luz, eu passei a sentir que eu tinha uma responsabilidade também de fazer isso pelos outros, sabe? Então, de que a mão do mestre vai chegar nas pessoas, ela pode chegar através de mim, através de você, através de qualquer pessoa que deseja que alguém seja tocado pela mão do mestre. Porque todos têm muito valor. Todas essas pedras, elas têm muito valor, mas nós precisamos ir até a montanha. Nós precisamos talhar, né, essa pedra, nós precisamos tirar essa pedra e apresentar essas pedras para o Senhor, para que o Senhor toque. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos ir até a montanha, nós precisamos tirar essas pedras da montanha e apresentar para o Senhor, para que Ele então toque com o seu dedo essas almas. Eu sou tão grato ao Senhor por essa oportunidade que eu tive diversas vezes, várias oportunidades. E agora servindo mais no templo, podendo ser oficiante no templo já há alguns anos, eu tenho visto isso também acontecer do outro lado do véu. Nós também somos as mãos do Senhor para aqueles que estão do outro lado do véu. Então não deixe de ir ao templo, não deixe de fazer a história da família, não deixe de pegar esses nomes, é tão simples, tão fácil. Vai lá e comece a colher esses nomes, comece a talhar, né, da montanha, tirar essas pedras da montanha e levar para o Senhor no templo, para que o Senhor toque na vida dessas pessoas através das ordenanças sagradas. Porque do outro lado do véu também tem mãos que estão trabalhando e que estão levando o evangelho para eles, mas nós temos que fazer também a nossa parte. E quando nós fazemos isso, é como se nós fôssemos realmente a mão do Senhor na vida deles. Cada nome que eu pego, que eu levo para o templo, eu sinto isso, sabe? Puxa, está aqui mais uma pedra que eu estou levando para o Senhor tocar. Eu queria finalizar. Eu sei que é uma história conhecida, mas eu gosto tanto dela, queria repetir aqui para você, que é justamente uma poesia, né? Um poema, O Toque da Mão do Mestre. Ele estava maltratado e desgastado, e o leiloeiro achava que quase não valia a pena despender assim muito tempo com aquele velho violino. Mas, mesmo assim, ergueu-o com um sorriso. Quanto me dão, meus senhores, por ele? Gritou ele. Quem fará a primeira oferta? $1? $1. Em seguida, 2. Apenas 2? $2. Quem dá 3? $3. Dou-lhe uma, $3. Dou-lhe 2. Vendido por $3. Mas não. Bem lá no fundo da sala, um homem grisalho adiantou-se e pegou o arco. Limpou então o pó do velho violino.
apertou as cordas soltas e tocou uma melodia pura e bela, como o cântico dos anjos. A música terminou e o leiloeiro disse com voz calma e suave: "Quanto me dão pelo velho violino?" Ergueu juntamente com o arco $1.000. Quem me dá 2? 2.000. Quem me dá 3? 3.000. Dou-lhe uma, 3.000. Dou-lhe 2. Vendido, disse ele. As pessoas aplaudiram, mas algumas choraram. Não entendemos bem o que fez com que seu valor mudasse. Rapidamente veio a resposta: o toque da mão do mestre. E muitos homens cuja vida está desafinada, maltratada, desgastada pelo pecado, são leiloados bem barato para a multidão insensível, tal como o velho violino. Um prato de lentilhas, um copo de vinho, um jogo de azar, e ele segue adiante. Dá-se uma, dá-se duas e quase se entrega. Mas aí vem o mestre. E a insensata multidão não consegue compreender o valor de uma alma e a mudança efetuada pelo toque da mão do mestre. Te vejo no próximo vídeo.